Percebe? É algo espetacular, porque toda essa parte da criação, é isso que Paulo está falando aqui. A natureza, os atributos invisíveis de Deus, todos eles podem ser claramente vistos. E Paulo fala algo aqui muito interessante, que é de uma forma muito específica, quando ele trata de uma característica especial. E essa característica especial que Paulo fala é tanto do seu eterno poder quanto da sua própria divindade. Isso é um negócio muito legal. Por exemplo, o que significa ser humano? Qual a diferença entre nós, seres humanos, e os primatas? Ixi, rapaz, agora vamos pegar no meu pé, porque eles ensinam que nós somos primatas. Primatas evoluídos. Eles, eu não. Eu conheço bem a minha família, todos os meus antepassados. Consigo chegar até o primeiro, tem uns pedaços ali no meio que eu não lembro muito bem, mas a partir de Noé para cá eu não tenho dúvida. Quer dizer, de Noé para lá, tá? Até Adão. Percebe? Nós estamos tratando com uma questão muito interessante, que o texto fala a respeito da natureza de Deus. O que significa ser Deus? Rapaz, como que Deus vai revelar isso para a gente? O que significa ser Deus? Imagina eu chegar para um chimpanzé, tentar explicar para o chimpanzé o que significa ser humano. Imagina Deus chegar para o ser humano, tentar explicar para o ser humano o que significa ser Deus. Você fala assim, você está comparando a gente com o chimpanzé? Não, eu elevei bastante a gente. Você não tem noção quem é Deus. Se ele fosse usar o raciocínio dele, com toda a sua sabedoria inteligente, para se revelar a nós, eu e você sairíamos daqui abestalhados, sem ter a menor noção. Nós não entendemos nada. Mas Deus nos faz conhecer de uma forma bonita. O exemplo que eu gostaria de dar para vocês é algo muito interessante. Deixa eu começar primeiro dizendo que na língua grega, quando diz que o que se pode conhecer desses atributos de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, que podem ser claramente vistos, sendo compreendidos. Aí é como nós conseguimos ver o invisível, por meio da compreensão. Então nós conseguimos compreender. E Deus fala assim, eu quero mostrar para vocês o que significa ser Deus. A natureza divina, a essência. Você fala, rapaz, estou pronto, vamos lá, Senhor Deus. E o que você esperaria que Deus fosse fazer? Te dar um trabalho, um tratado teológico, não é? Olha, estude esses 50 volumes de teologia. Não estou dizendo que teologia não seja boa, não é isso que eu estou dizendo, tá? Por favor. Estudem esses 50 livrões desse tamanho, 1000 páginas cada um de teologia, e daí você irá entender o que significa ser Deus. Sem dúvida, através das Escrituras nós aprendemos muito a respeito do que Ele gosta, como eu já mencionei, do que Ele odeia, todas essas coisas. Mas o que significa ser Deus? Por que Deus disse de uma forma tão bonita, tantas vezes no Velho Testamento, não existe outro Deus, não que eu conheça. Não tem nenhum. Como é que Deus pode fazer uma afirmação dessa? E aí entra a parte que é bonita, porque essa é uma evidência que está na natureza. Um dos cursos que eu fiz de matemática, que foi muito interessante, foi estudar geometria, formas. Isso é muito legal, porque geralmente a gente estuda assim o círculo, né? Por falar nisso, quer ver que legal? O que seria uma reta? Descreva uma reta em função de um círculo. O diâmetro. Agora, como é que se faz agora? Porque se você dividir em segmentos, daí não vira mais um círculo. Não é legal? Posso dar a definição de reta? Essa aí precisa levar para casa. Reta é um círculo cujo raio é infinito. Você fala, rapaz, não entendi nada. Isso é normal, fica sossegado, não precisa ir para casa deprimido. Ou seja, reta nada mais é do que um círculo com raio infinito. Estudar figuras geométricas é algo espetacular, é muito legal. A gente aprende muita coisa. E eu queria falar de uma delas, que é o triângulo, para a gente poder ver. Estou indo para a reta final. Sabe a parte bonita? Quando nós estudamos um triângulo,
Você percebe que um triângulo tem 3 lados. Para ser triângulo, tem que ter 3 lados. Você já, por acaso, já viu um triângulo de 2 lados? Triângulo de um lado só? Triângulo de 4 lados? Qual é a definição? Qual é a essência? Se for triângulo, tem 3 lados. É por isso que Deus disse, se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Não existe Deus de uma pessoa só. Não existe Deus de 2 pessoas. Não existe Deus de 4 pessoas. Se for Deus, tem 3 pessoas. Essa é a essência da natureza divina. Para concluir, olha por quê. Quando nós olhamos a natureza, você percebe que a natureza tem esse padrão. 3 em 1. Tempo. Passado, presente, futuro. Espaço. Largura, altura, profundidade. Qual é a base da matéria? Os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Quantas partes tem um próton? 3. 3 quarks. Quantas partes tem um elétron? Um nêutron? 3 partes. Quais são as partículas subatômicas com carga elétrica? 3. São os leptons. Quantas partículas subatômicas sem carga elétrica? 3. Os neutrinos. Quais são, assim, os 3 estados básicos da matéria? Eu não vou entrar no plasma, porque aí você tem um monte de coisa juntos, tá? Sólido, líquido, gasoso. Quando você estuda música, quais são as 3 partes? Melodia, harmonia, ritmo. Eu vou deixar você fazer o resto da pesquisa. Você vai perceber que a natureza, ela é 3 em 1. Essa é a razão do porquê da ira de Deus. Ele se revela. Está na natureza. Num simples feijãozinho, até as galáxias mais distantes, até as menores partículas subatômicas que nós estudamos. Você acredita que tudo isso é fruto do acaso? Não faz sentido. Isso é projeto de um grande designer. Se você pensa que Deus não entende de física, química, você está errado.